Lucas capítulo 14, versículo de número 25. Quantos tiveram um almoço abençoado aí? Diga glória a Deus. Almoço, amém, irmãos? Amém? Quantos almoçaram com amigos e família aqui? Diga glória a Deus. É bom demais, né, irmãos? Talvez seja a melhor parte do domingo, né? Eu morei fora da minha cidade uma época e o pior dia para mim era o domingo, porque a família não estava por perto, eu não conhecia ninguém naquela cidade, e era uma época que eu não era evangélico, os bares eram o meu refúgio. Hoje, graças a Deus, Deus me deu essa família linda, hein? Que coisa boa. E hoje nós estamos juntos, né, Rebeca? Estou vendo daqui, amém? Lucas capítulo 14, versículo 25. Quantos acharam? Digo amém. Vamos ler aqui, mas eu acho que o versículo 26 queria ler numa outra versão com vocês. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos os outros, e assim nós vamos caminhar até o versículo de número, não é todo o texto aí, mas o versículo, se não me engano, 33, o último versículo que nós vamos ler até o versículo 33. Vamos lá. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Ou qual é o rei que, indo entrar em uma guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Vamos ler todos nós o 33 junto? Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Pai, dai-nos a tua palavra nessa noite, e faça-nos compreender o sentimento que havia no teu coração, quando Jesus Cristo nos falou tais coisas, ó Senhor. Dai-nos, ó Senhor, um entendimento para alcançar a mente de Cristo. Ó Senhor Deus, penetrar em seu coração e receber essa mensagem como um receptor primário, Senhor Deus, a viver aquilo que Tu tem colocado diante de nós. Ser seu discípulo é um desafio para nós. Deixar pai e mãe, tomar a nossa cruz, negar tudo que nós possuímos, ó Senhor Deus. Mas nós, mesmo sem entender esse caminho, nós estamos dispostos a caminhar por ele, porque nós sabemos que tudo que Tu tens para nós é bom, é perfeito e é agradável, Senhor Deus. Que nessa noite nós nos entreguemos a nos esforçar a entender o Teu propósito, e entendendo, dai-nos força para viver e nos tornar um discípulo Teu, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Diga amém comigo. Eu queria compartilhar com os irmãos um novo tempo que nós vamos viver, ainda nessa série que esse ano estamos sendo desafiados a falar sobre profundidade. 2019, nós determinamos que seria um ano de profundidade para essa igreja, e nós falamos da superficialidade, nós falamos do caminho da profundidade, e eu vou entrar junto com alguns pregadores dessa igreja a falar sobre discipulado, esse caminho que nós escolhemos para estar mais próximo do mestre. Essa palavra discípulo, ela vem do grego talmidim, e era uma expressão usada para aqueles discípulos mais próximos do seu mestre,
os alunos que decidiam seguir Jesus tão de perto, que quando chegava ao final do dia, podia-se perceber as suas roupas e até o seu rosto empoeirado, porque ao andar atrás dos seus mestres, os seus mestres levantavam a poeira com as suas sandálias, mas eles tão de perto do mestre, não querendo se distanciar, não se incomodavam em receber aquela poeira, porque o mais importante para eles era não perder nenhum ensino, era não perder nenhum momento, era não deixar escapar nenhum daqueles ensinamentos que transformariam a sua vida. E eu penso que se nós estamos buscando profundidade com Deus, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o discípulo e o discipulador. Nós precisamos conhecer um pouco mais dessa caminhada, onde nós nos aproximamos mais de Deus e nós passamos a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. A psicologia, ela vai definir o homem do século 21 como um homem que ele nasce em total desamparo. E não é de hoje que nós já nascemos nessa condição. É tanto que nós necessitamos tanto, logo no início da nossa vida, de alguém que nos acolha, de alguém que nos abraça, de alguém que nos envolva. Essa experiência de nós nascermos em um total desamparo, nada é mais um dispositivo que Deus colocou no homem, para que ele dependesse de Deus, em primeiro lugar, mas que ele dependesse de pessoas também. E aí aquela frase famosa que eu gosto muito: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas também. Vamos dizer ela: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Se você pegar uma criança e fazê-la crescer longe de pessoas, de outros seres humanos, ela se tornará um animal, como os outros seres que não são racionais. Nós temos aí alguns filmes que já foram gravados, alguns desenhos que foram ilustrados, de alguns seres humanos que são abandonados da selva. Talvez o mais conhecido de todos eles é Tarzan. Quem é da época de Tarzan aí, irmãos? Vai denunciar a sua idade agora, bem, irmãos? Não é verdade? Quem lembra de Tarzan, o rei da selva? Qual é a história de Tarzan? É a história de um garoto que foi abandonado na selva e foi criado lá pelos macacos, lá no meio da selva, no meio de todos os animais. E até que Tarzan tenha contato com os seres humanos, qual era a maneira dele comunicar? Eu não vou falar aqui, porque nem vou gritar, porque vai parecer um gato miando aqui, não é verdade? Mas quem sabe dar aí o grito de Tarzan assim, né? Lembra do grito de Tarzan? Ninguém ousa também, não é verdade? Graças a Deus que ninguém ousa, né? Mas ele pegava um cipó. Olha só qual era o meio de veículo dele, né? Era o cipó. Por quê? Porque os animais que criaram Tarzan eram animais que viviam em árvores. E ele cresceu vendo os animais pulando de árvore em árvore e usando o cipó como um instrumento de locomoção, de mobilidade para ele. Certamente nós andamos hoje de moto, de carro, de bicicleta. E Xerém tem muita bicicleta, não é verdade? Deus fez você nascer numa comunidade onde as pessoas amam andar de bicicleta no meio da rua, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, né? Totalmente despreocupados, como se a selva fosse deles, tá vendo? Que tem hora que é misericórdia, não é verdade? O Roberto, cadê o Roberto? Batizei ele semana passada, está aqui, eu vi o sorriso dele aí. Às vezes eu não enxergo o Roberto, eu enxergo só o sorriso dele assim de longe. Ele está ali no meio da igreja, ele é do meu Gessel. Ele disse que antes dele se converter, ele nunca entendeu por que crente gosta de andar no meio da rua. Ele falou: esses pessoal que não é crente, eles gostam de andar no meio certinho da rua, né? Parece que eles medem assim, né? 5 metros tem a rua, 2,5 metros do lado, 2 metros do outro, e eles escolhem o meio da rua e eles vão andando, e a gente vai de carro, tem que ir andando atrás dele, dá uma buzinadinha. Aí depois que ele converteu, ele descobriu que crente só gosta de andar junto, então a calçada não cabe todo mundo, aí eles vão para o meio da rua, né? E parece que as bicicletas são assim também, elas andam no meio certinho da rua. Mas Tarzan, coitado, cresceu em cima das árvores, vendo o transporte através de um cipó. E nós temos outros exemplos na história. Por quê? Porque nós temos necessidade, logo que nascemos, de conviver com pessoas.
Uma criança que ela se desenvolve longe de alguém que fala, ela não aprende a falar, ela não ouve, e com isso ela não consegue falar. Mesmo tendo todo o dispositivo para falar, mesmo tendo toda a estrutura da fala, ela não fala, porque ela cresceu e ela não conheceu ninguém que fale. Essa semana eu passei a semana inteira, foram 60 horas no mestrado, e nós aprendemos lá, nós fomos desafiados lá a aprender uma segunda língua, e nós aprendemos que uma criança entre até 5, 6 anos de idade, ela tem muita facilidade de aprender uma outra língua. Mas eu falei, eu com 51 anos, que eu estou fazendo essa semana agora, aprender uma outra língua é um desafio, mas eu estou aceitando esse desafio, quero aprender uma segunda língua aí. E se eu tivesse sido criado num ambiente que falasse 2 línguas, hoje eu não teria essa dificuldade, porque Deus nos colocou num ambiente, num contexto onde, em primeiro lugar, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas também. E o discipulado é um desafio para nós, a andar não só com Deus, mas andar com pessoas também. O discipulado é um desafio, nós ouvirmos a vontade de Deus da boca de alguém, nós ouvimos os ensinamentos de Deus através de mestres que foram constituídos. Está lá em Efésios capítulo 4, entre um dos dons ministeriais que Deus deu à igreja é o dom do mestre, o dom do pastor, o dom do evangelista, o dom do profeta. E o discipulado nada é o desafio de nós escolhermos pessoas para nos ensinar o caminho que nós devemos andar, nos ensinar aquilo que nós devemos aprender, caminhar conosco por caminho que nós devemos caminhar. As pessoas hoje que são mais insuportáveis e que mais têm dificuldade nos relacionamentos são aquelas pessoas que não ouvem ninguém. São pessoas que não estão dispostas a dialogar com ninguém, a aprender com ninguém. O pior estágio na vida do ser humano é aquele que você acha que sabe tudo, que você não tem nada o que aprender, que ninguém pode lhe ensinar mais nada, que você já tem todo o conhecimento nessa terra. E quando nós olhamos para essas necessidades que nós temos, nós vamos logo chegar à conclusão que Deus criou o homem para que ele pudesse se relacionar com ele, Deus, e com o próximo. É tanto que Deus, quando coloca um homem na terra, a Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, ele vinha, ele conversava com o homem, dialogava com o homem, mas logo no início Deus já chegou à conclusão que não era bom que o homem estivesse só. É claro, irmãos, que na perfeição não havia solidão, não havia o sentimento que faltava alguma coisa ao homem, mas Deus, na sua perfeição e onisciência, ele olha para esse homem sozinho no Éden, e ele logo diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou lhe fazer uma companheira, já no propósito que eles estejam juntos todos os dias da sua vida. A pior escolha que você pode fazer é caminhar sozinho. A pior escolha que você pode fazer numa igreja como essa é chegar e não falar com ninguém, ir embora e não falar com ninguém. A pior escolha que você pode fazer é não compartilhar as suas lutas, as suas vitórias, os seus problemas, as suas conquistas, as suas necessidades, as bênçãos que Deus tem te dado, não compartilhar isso com ninguém. Você vai virar um poço vazio, uma cisterna rota, uma pessoa que não encontra sentido na vida, porque nós fomos criados para nos relacionar um com o outro. Se você está sentado lá de uma pessoa e a timidez está te incomodando nessa noite, vou dizer para você, é mais saudável você romper essa timidez, pegar na mão dessa pessoa e dizer: a paz do Senhor, Deus te abençoe, você é meu irmão em Cristo, do que voltar para casa nessa solidão que você está vivendo. Deus colocou você numa grande família, me colocou numa grande família, para que você fosse amado e amasse pessoas também, e nós precisamos viver esse propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para esse ser humano que se distancia cada vez mais um do outro, que se isola, nós vemos que ele distancia cada vez mais do propósito de Deus. Essas pessoas que fazem a escolha de não desenvolver a sua inteligência social. Você já ouviu falar da inteligência social? Ela veio depois da inteligência emocional. Se descobriu, estudou e se catalogou
de que cada 3 indivíduos que nascem, seja ele homem ou mulher, apenas um nasce com a inteligência social. O que é a inteligência social? Aquela capacidade que a pessoa tem de se relacionar com todo mundo, de falar com todo mundo. São aqueles que não são tímidos, são os caras de pau, são aqueles que não têm medo de tomar um não, uma cara feia. De cada 3 pessoas, só uma nasce assim. Você conhece pessoas assim? Conhece poucas pessoas, mas nós conhecemos. A inteligência social, ela te coloca facilmente em contato com as pessoas. Você chega na praia, rapidinho você fez amizade, no seu primeiro dia de trabalho você não tem constrangimento, você já está falando com todo mundo, você senta do lado de uma pessoa no avião, no ponto de ônibus, dentro de um trem, e logo você já fez amizade, você está falando com essas pessoas, né? Hoje eu atendi um casal no meu gabinete de manhã, e a menina era muito extrovertida. Se eu não tivesse cuidado no gabinete, ela falava mais do que os pais dela. 4 anos de idade. Está aí a Luma? Está aí a Luma? Não? Está lá na casa da criança lá. E os pais dela já me alertaram: pastor, não dá confiança não, porque se dela vai falar mais do que nós nesse gabinete aqui. 4 anos de idade. Misericórdia quando essa mulher crescer, irmãos, né? Que Deus guarde o marido, o namorado, o esposo e aqueles que estão em volta dela, não é verdade? 4 anos de idade. Eu fui fazer o casamento, ela estava lá, ela era florista, né? Pode falar aqui, André? Vou contar o gabinete todo aqui, amém? Não, todo não, só a parte boa. Aí eu fui fazer o casamento, ela era florista. O pai falou assim, ó, a de 1 ano ela é tímida, mas a outra, no dia do casamento, parece que ela é a noiva. Ela se arruma toda, ela maquia, ela fica sentadinha esperando, e quando ela entrou jogando flores, parecia uma princesa naquela passarela, né? 4 anos de idade. Depois a noiva estava entrando, ela queria jogar mais flores na passarela, né? Aí tiveram que a mestre de cerimônia segurar ela. Tem pessoas que têm facilidade com isso, não tem vergonha em falar em público, ela consegue envolver as pessoas que estão em sua volta, mas nem todo mundo nasce assim. Quer ver uma pessoa, irmãos, que é categorizada como uma pessoa que tem inteligência social? O ex-presidente Lula, né? Nada político aqui nessa noite, amém, irmãos? A última vez que eu falei do Lula aqui, eu estava de gravata vermelha, depois vieram me perguntar se era campanha, não é verdade? Veja, irmãos, um camarada que saiu de uma cidade próxima a Garanhuns. Eu conheço Garanhuns, é uma cidade pequena de Pernambuco, mas ele não saiu nem de Garanhuns, ele saiu de uma cidade próxima, um vilarejo. Veio para São Paulo em um pau de arara. Sabe o que é um pau de arara? Aqueles caminhões abertos. Uma viagem longa, onde muitos desistem, fica ali na Bahia, né? Por isso que a Bahia, o pessoal meio calmo, devagar. Aquele camarada que não aguentou a viagem entre o Nordeste e São Paulo, eu vou ficar por aqui mesmo, tomando água de coco, desfrutando dessa praia, né? E aí, ser humaninho e tal, e foi se desenvolvendo ali. Tem algum baiano aqui, não? Ô, minha irmã, a irmã é uma exceção, amém, irmã? A irmã é cheia de energia, né? Mas ele chegou a São Paulo, se tornou um cidadão, irmãos, que conseguiu alguns anos depois parar o Brasil inteiro, sem uma faculdade, sem nenhum ensino, sem nenhuma instrução. O camarada conseguiu mobilizar o Brasil inteiro e parar em greves gerais, pessoas que não conheciam, e tudo depois que foi revelado a respeito dele, ele parou o ABC, quando ele foi julgado e condenado a ser preso lá em Curitiba. Para os irmãos terem ideia, irmãos, a princesa Diana, que é uma das pessoas que foi indicada como uma pessoa que teve a inteligência social, quando ela casou, 500 mil pessoas no mundo inteiro assistiram o casamento dela por causa do príncipe Charles. Ela estava casando com um príncipe da Inglaterra, e por causa disso 500 mil pessoas assistiram o casamento dela. Ninguém conhecia a princesa Diana, ela estava sendo conhecida porque ela estava casando com um príncipe. No funeral dela, 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro assistiram o funeral dela, porque ela conseguiu ser mais carismática que o seu marido e ganhar mais fãs no mundo inteiro com o seu marido. Mas isso é privilégio de pouco. Dá uma olhadinha para o seu irmão, ele é tímido, ele tem inteligência social. Vamos dar uma olhadinha para a cara dele. Se tiver de cara feia, já não tem inteligência social, irmão. Se tiver rindo, mostrando os dentes, é porque talvez ele é um cara inteligente, socialmente falando, ele é um cara fácil de relacionar.
Mas sabe o que é interessante na inteligência social? O interessante na inteligência social é que quem não nasce pode desenvolver a inteligência social. Você pode trabalhar os pontos negativos. Você entra no elevador e não sabe o que faz, sua mão começa a suar, você não sabe o que falar com as pessoas, né? É a pessoa que não tem a inteligência social. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver o hábito de entrar no elevador e quebrar o gelo de cara. Bom dia, né? Eu acho que vai chover hoje, né? Tá aquele solzão assim tremendo. Depois você vê a besteira que você falou, o cara já riu de você e você vai quebrando. As pessoas falam com uma pessoa tímida e elas não respondem. Já conversou com alguém assim? Isso é uma característica de uma pessoa que não tem inteligência social. Aí ele vai trabalhar o feedback. Quando alguém conversar com ele, ele vai responder essa pessoa, balançar a cabeça, vai falar alguma coisa, e ele vai se desenvolvendo, quebrando a timidez e se aproximando cada vez mais da inteligência social. E ele pode trabalhar 6 áreas na sua vida para que ele se torne um ser mais sociável. Agora, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até aqueles que nasceram sem essa inteligência, eles têm desejo de ser um camarada de bom relacionamento, de falar com tudo, de estar conectado às pessoas, de jogar fora a timidez, não é verdade? Alguém gosta de ficar se sentindo uma pessoa deslocada em um ambiente? Alguém gosta de ficar fora de uma conversa? Por quê? Porque Deus olhou para nós e disse: não é bom que esse homem esteja só. Não é bom que ele se isole, não é bom que ele não se conecte às pessoas, não é bom que ele viva sozinho. Eu vou fazer uma companheira para ele, essa mulher vai ser adjuntora, vai ser submissa a ele, vai andar ao lado dele, e os dois vão ser uma só carne. E quando nós olhamos para o princípio do discipulado que Jesus está nos ensinando nesse texto, ele vai nos mostrar que se nós quisermos nos tornar discípulo dele, nós precisamos, irmãos, nos tornar pessoas próximas de outras pessoas, e a partir dele nós nos tornaremos uma grande família de discípulos de Cristo aqui na terra. Tem 3 características nesse texto que diz que se alguém não tomar essa atitude, ele não se torna um discípulo de Cristo. Você fechou a Bíblia? Abra ela novamente em Lucas capítulo 15, eu queria ler com você alguns versículos aí, e eu não gosto muito dessa essa tradução. O versículo 16, ele diz assim, o versículo 25, ele ia com a multidão e voltando para essa multidão, ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer, eu gosto mais da tradução, e não deixar, alguém tem essa tradução aí, não deixar pai e mãe? Tem uma tradução que ao invés de aborrecer, ela vai dizer: se alguém vier a mim, não deixar seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também não a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Porque na escolha de seguir a Cristo, nós precisamos fazer escolhas também de nos livrar daquilo que hoje é um impedimento para que nós sejamos um discípulo de Cristo. Quem conhece os princípios bíblicos e o propósito de Deus para a família, sabe que Deus jamais falaria através do seu filho que você deve aborrecer o seu pai, deixar o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Cristo está dizendo que se chegar em algum momento que você tiver que decidir entre a sua família e Deus para se tornar um discípulo dele, você vai precisar fazer uma escolha e você vai precisar optar por ele. Cristo está dizendo que se como discípulo ele nos chamar para uma caminhada que nos exige mudar de cidade, de estado e até país, ele está dizendo que nós devemos deixar a nossa família, ainda que isso seja um aborrecimento, uma incompreensão para ela, e ele vai dizer que aquele que não faz essas coisas, ele não pode ser um discípulo de Cristo. O discipulado, ele exige de nós alguns deixares, irmãos. Para se tornar um discípulo de Cristo, você tem que deixar algumas coisas, você tem que mudar alguns hábitos, você tem que abrir mão, irmãos, de alguns laços que envolvem você. Nós não estamos aqui, através do Evangelho, propondo uma cisão entre o discípulo e a família.
O que nós estamos dizendo que para se tornar um discípulo de Cristo, você vai precisar ter sabedoria o suficiente para que, se em algum momento você ter que deixar um encontro, uma reunião, algum momento, uma cidade, uma casa, nós precisaremos fazer isso, porque é necessário para que nós nos tornemos discípulos de Cristo. Eu me lembro quando eu fui nomeado para Recife, no Nordeste, e um grande desafio para mim, para aquela cidade, que eu não conhecia ninguém naquela cidade, eu não tinha nenhum amigo naquela cidade. Hoje eu tenho muitos amigos naquela cidade. Eu não tinha nenhum familiar, a Neide não tinha nenhum familiar, eu nunca tinha ido a Recife. Sabe o que é você ir para um lugar totalmente desconhecido? Eu fui nomeado para a cidade de Recife em 2002, e eu me lembro que quando eu saí do concílio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o mapa e olhar a cidade de Recife, saber a população de Recife, saber o nome das cidades que estavam em volta. Eu queria conhecer aquele lugar. E quando nós estávamos indo para lá, nós estávamos sendo desafiados, né, Neide, a deixar os amigos que nos últimos 8 anos fizeram parte da nossa vida. Alguns amigos que carregaram eu e a Neide no colo, alguns amigos que nos receberam em sua casa para morar quando nós não podíamos pagar o aluguel, algumas pessoas que faziam parte do meu ministério, algumas pessoas que eu tinha já como presbítero, dirigente de uma congregação, e eu tinha dirigido 3 congregações, assumido uma aliança comigo. E de repente Deus diz: larga a tua terra, larga a sua parentela, sai do meio dos seus amigos e vai para Recife, porque lá, se você é um discípulo meu, eu farei outros discípulos através de você. E se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje talvez eu não teria alguns discípulos em Recife que caminham comigo até hoje, porque ali nós formamos alianças naquele lugar. Quando nós entendemos, irmãos, que o discipulado exige alguns deixares, a nossa vida se transforma e nós nos tornamos frutíferos como os discípulos de Cristo. Mas Cristo vai dizer que aquele que não toma tal atitude, ele não pode ser um discípulo de Cristo. Quem é que não pode ser um discípulo de Cristo, irmãos? Olha um pouquinho mais à frente, versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos já sabem que eu tenho um primo 2 anos mais novo que eu, que ele é deficiente físico. Ele nasceu em 1970 e nasceu no dia da final do jogo do Brasil, final, me ajude aí, o jogo final da Copa do Mundo de 1970, né? Quando o Brasil foi para a final, e o Brasil inteiro cantava 70 milhões em ação, e eles estavam indo para o ginásio. Minha tia, algumas horas antes, começou a passar mal, entrou em trabalho de parto, levaram ela para o hospital, e chegou lá os enfermeiros, médicos, todo mundo assistindo o jogo. Faltou um doutor Zé Carlos lá de madrugada, não é verdade? Aí todo mundo assistindo o jogo, aplicou um remedinho nela para retardar o parto dela. Aí o jogo demorou, prorrogação, nem sei se foi para prorrogação, aqui é por minha conta agora, né? O médico esqueceu ela lá, deixou e esqueceu, passou da hora do menino nascer, faltou oxigênio no cérebro, a criança nasceu deficiente física e com problema de nervos, ele é todo contorcido e ele não anda, e ele tem hoje 48, 49 anos de idade, ele tem. E meu tio pastor jubilou há 5 anos atrás, depois de 50 anos de ministério. Eu cresci, irmãos, vendo os meus tios carregarem meu primo. Para Deus é Amor em Belo Horizonte, Oração Davi Miranda, Cruzada no Maracanã, aonde sabia que tinha alguém, um servo do Senhor, que tinha o dom de cura, eles levavam. A Neide estava comigo um dia num congresso, no meio de um movimento pentecostal, eles foram lá, pegaram o Osias, era o meu primo, o nome dele é Osias, pegaram o Osias, nós chamamos ele de Tata, trouxeram ele para frente, oraram, e que Deus vai curar, e o paralítico vai levantar da cadeira, e depois Deus não fez o milagre naquele dia, e aí quando terminou o culto, todo mundo foi embora, e ele ficou lá numa cadeira de roda, e o meu tio depois terminou o culto, todo mundo foi embora, ele pegou a cadeira de roda, e eu escutei ele dizendo: nós estamos cansados das pessoas virem para cá e sem uma palavra de Deus, dizer que Deus vai curar o meu filho, e depois eu tenho que voltar para casa com ele deficiente e carregado no nosso colo. E as pessoas diziam que aquela era a cruz do meu tio carregar.
Aquela era a cruz da minha tia carregar, aquela era a cruz. E o meu tio lutou sempre contra isso, dizendo: o Osias, o Tata, nunca foi uma cruz que eu devo carregar. Ele é um presente que Deus nos deu. Nós temos o prazer de cuidar dessa criança e andar com ela. Se Deus quiser curá-lo, Deus cura. E se Deus não quiser curá-lo, nós vamos amá-lo e tê-lo dentro da nossa casa do mesmo jeito, sabendo que ele é uma bênção que Deus nos deu. Deixa eu te dizer, irmãos, a cruz que você precisa tomar para se tornar um discípulo de Cristo não é essa enfermidade que marca o seu corpo, não é o desemprego que você está enfrentando, não é o deserto que você está atravessando, mas é a missão que Cristo colocou em sua mão. E Ele está dizendo: se você quiser ser o meu discípulo, eu vou confiar uma missão na sua mão, e você vai precisar cumprir essa missão, porque se não cumprir, você não é o meu discípulo. Porque a cruz que Jesus Cristo precisou carregar, Ele carregou. A missão que Ele precisou cumprir, Ele carregou. Então não existe discipulado, irmãos, sem missão. Se você quer ser um discípulo de Cristo, mas não abraçou uma missão, veio aqui nessa noite e tem vindo insistentemente para participar de um culto, para receber o que lhe ministra. Sabe qual é a minha maior angústia como pregador e pastor, irmãos? É que as pessoas, ao receber uma mensagem, elas não aplicam em sua vida. Elas transferem essa mensagem para a vida do outro. Elas acham que a pregação é para o outro, que a mensagem é para o outro. Enquanto Deus está dizendo: se você quiser se tornar um discípulo meu, você vai entender que a missão é sua e não dos outros. Você tem uma responsabilidade de levar as pessoas a conhecer o Evangelho e a serem discipulados, ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. Você pode pegar uma carta pastoral que fala de amor e achar que a igreja não pratica amor, mas a igreja é você. A responsabilidade é sua. Você pode pegar uma carta que diz que nós devemos ir evangelizar e dizer: a igreja não evangeliza, ela não cumpre a sua missão, mas a missão é sua. E se você não vive a missão, Jesus está dizendo a você nessa noite: você não é o meu discípulo, porque você não está carregando a minha cruz. Mas se você abraçou a missão, se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, Deus está dizendo aqui: eu sou o discipulador e você é o meu discípulo, porque assim como eu carreguei a minha cruz, você está carregando a sua cruz também, e está cumprindo a missão que eu confiei em suas mãos. Sabe o que me faz me sentir um discípulo de Cristo, irmãos? É saber que muitas das coisas que eu estou fazendo, nem sempre eu gostaria de fazer. É que muitos lugares que eu tenho ido, nem sempre eu queria estar lá. É que muitas conversas que eu tenho tido, nem sempre eu gostaria de ter. Mas essa é a minha cruz, essa é a minha missão. Quando Jesus Cristo estava para cumprir a sua missão, Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo: a minha missão é a cruz, mas se possível, Senhor, faça com que eu não cumpra essa etapa da minha missão, faça com que eu não vá à cruz, faça com que eu não beba do cálice. Mas quando Ele terminou a sua oração, Ele terminou: mas todavia seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Ele foi para a cruz. Nem sempre a cruz é difícil de ser carregada, nem sempre a missão é fácil de ser cumprida. Eu vou dizer aos irmãos, essa semana eu fiz 60 horas de mestrado por obediência ao meu bispo, porque foi lhe dado o direito de escolher 2 pastores em toda a região para fazer um mestrado internacional, e ele indicou a mim um outro pastor da região, e eu tentei transferir ainda para o Elber, para o pastor Cris, mas eles não quiseram a missão era minha, não era deles, é verdade. E eu falei: eu vou abraçar a missão. E já no segundo dia à tarde eu estava dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu me colocaste na missão e eu estou aprendendo coisas novas nesse lugar, minha visão está sendo ampliada. Quando você pega a cruz, quando você assume a missão, Deus te dá prazer na missão, Deus te dá gosto pela missão, Deus te ensina o caminho da missão, e te ensina a valorizar a missão. Mas enquanto você foge da cruz, você não é um discípulo de Cristo.
e você não experimenta os benefícios da cruz, porque a cruz da sexta-feira, que é pesada, que é humilhação, que é dor, que é sangue, ela se torna uma vitória tremenda no domingo de ressurreição, e depois ela se torna uma vitória para a minha vida e para a sua vida. Hoje a missão que lhe pesa tanto, que lhe custa tanto, ela será uma vitória na vida dos seus discípulos amanhã, na vida daqueles que o Senhor dará a você, porque o Senhor Jesus Cristo fará da sua vida uma chave de vitória para aqueles que estão em sua volta. Às vezes eu vejo as pessoas contando os meus testemunhos, pastora Alessandra. Às vezes a Sofia, a Rebeca era pequenininha, e o Júnior, nós dirigíamos uma congregação no bairro Aeroclube, lá em Volta Redonda. Alexandre está aí, Alexandre? Cadê o Xande e Patrícia? Está aí não? Ele é de Volta, está trabalhando hoje, ele é de Volta Redonda, e tinha uma reta assim, irmãos, que no inverno aquilo era um suplício atravessar aquela reta, e eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a congregação. Eu dirigia essa congregação, e às vezes eu tinha dinheiro só para um ônibus, e aí eu descia ali em Niterói, e eu tinha que caminhar essa reta. E um dia a Rebeca reclamou que estava muito frio. Ela tinha uns 3, 4 anos de idade, filho, 3 anos de idade. Ela reclamou que era muito frio, o Júnior. E eu vou dizer aqui, irmãos, a Neide sempre foi muito enjoada com cuidado comigo e com os filhos dela também. A Selimar falou isso aqui terça-feira, e é uma grande verdade. Ela sempre teve muito cuidado. Os irmãos têm ideia, o cuidado dela era tão excessivo que ela passava a minha camisa para ir para o culto no domingo à noite, e ela não deixava eu pegar as crianças até o culto acabar, porque eu tinha que chegar na igreja passadinho, todo arrumadinho, e era a maneira que ela tinha de cuidar de mim. E aí ela levava o Júnior no colo, e a Rebeca eu dava a mão, e aí a gente ia levando naquela reta. E tinha um irmão, um engenheiro, que ele trabalhava na CSN, que ele foi fazer um serviço no Paraná, e nas noites muito frias no Paraná, ele não ia à igreja. Ele alegava que estava muito frio, ficava em casa, aquecedor, a igreja não tinha aquecedor, ele ficava em casa no seio da família, e ele foi congregar nessa congregação nossa, que a gente dirigia lá. E aí quando terminava o culto, ele passava por nós, e nos via naquela caminhada, dava carona, e depois do culto, ele nos levava em casa. Um dia ele nos levou em casa e disse: pastor, toda vez que eu era presbítero ainda, presbítero Aguinaldo, toda vez que o senhor estiver na igreja, e eu estiver também, eu faço questão de trazer o senhor em casa. E contou a experiência dele, que a minha caminhada naquela linha constrangia ele pelas muitas vezes que ele, tendo um carro na garagem, deixou de ir para a igreja, porque a casa dele tinha aquecedor e na igreja não tinha aquecedor ali no Paraná. Na sua missão, na cruz que você carrega, Deus vai estar ensinando alguém, Deus vai estar abrindo um legado de vitória na vida de alguém, Deus vai estar ampliando a visão de alguém. Então pegue a sua cruz, cumpra a sua missão, porque os testemunhos que as pessoas contarão a respeito de você serão os testemunhos para fortalecer muitas vidas. Mas se nós não tomamos a nossa cruz, nós não podemos ser discípulos de Cristo. Por último, o texto vai dizer, olha aí o que diz o versículo de número 33, assim também, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, diga tudo, irmãos, filhos, irmãos, está incluído aqui? Dinheiro, tá, irmãos? Escola, faculdade, é tudo, irmãos. Não existe isso mais. E todos aqueles que não renunciam tudo quanto tem, diz a palavra de Deus aí, ele não pode ser o meu discípulo. Eu acredito que nessa hora, pastor Elber, muitos já foram embora, já não estavam mais ouvindo Jesus, e já tinham deixado já de segui-lo. Mas há uma diferença muito grande entre seguidores e discípulos, não é verdade, irmãos? O seguidor não tem compromisso. A marca de um discípulo, irmãos, é o compromisso com a missão. Mas seguidor não tem compromisso. Seguidor é como um amante. Só pega o marido, o amante cheiroso, passadinho, bonitinho, quando tem que encarar a dureza de cuidar de um marido em casa e cuidar desse ogro que nós somos como os homens. Só, irmãos, não sei como que essas mulheres têm paciência e cuidado conosco, não é verdade? Eu não vou falar o que nós fazemos, que é vergonhoso, não dá nem para falar nesse altar, mas elas nos tureram, deitada do nosso lado, sentada à mesa conosco. Mas a amante não, irmãos. Seguidores são como amantes,
só quer o perfume, só quer os momentos bons, os restaurantes, a beleza. O discípulo não. O discípulo encara as pedradas, as rejeições. Os discípulos, irmãos, têm que lidar com as oposições. Os discípulos são ofendidos, os discípulos são presos, os discípulos, irmãos, são açoitados, assim como o mestre. E Jesus está dizendo: se você não der o primeiro passo e não aprender a largar tudo, a renunciar tudo em favor do meu nome, você não pode ser meu discípulo. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Deus quer o que nós temos, é porque se você não está preparado para renunciar algumas coisas na sua vida, como é que você pode viver a missão de ser um discípulo de Cristo e ser um seguidor do Senhor? E aí eu penso que esse chamado talvez não seja para todos, mas são esses que perseveram na presença do Senhor e ao fim entendem que a melhor coisa é ter Deus num relacionamento profundo e íntimo, e ter o próximo achegado ao nosso coração como um filho querido do coração. Pastor Mauri postou uma foto e disse: olha quem eu encontrei aqui em Recife. Eu escrevi assim: gente muito querida no meu coração. Ele respondeu assim: eles estão me dizendo que o senhor é como um pai na vida deles, o Edésio e a Conceição. O pastor Newton Júnior estava pregando em Muriaé, num retiro de carnaval, numa faculdade, um retiro distrital ali das nossas igrejas em Muriaé, e ele estava pregando. O pastor Fabrício me mandou uma foto dele pregando, gravou um videozinho e falou assim: está sendo uma bênção, pastor Newton Júnior, obrigado por ter indicado ele. E eu disse: ele é como um filho meu. E aí passou um pouquinho, ele falou: ele acabou de dizer que o senhor é um pai na vida dele. Quando você aceita o desafio de ser um discípulo de Cristo e se torna um discipulador, Deus te dá o prazer de gerar filhos, de abrir ambientes novos, de ver pessoas serem transformadas, de ver pessoas crescerem no conhecimento e na graça de Deus. Por isso Deus está dizendo: largue tudo, porque a recompensa é muito grande na sua vida. Eu farei de você um multiplicador, eu farei de você um discipulador, você será frutífero e você produzirá muitos frutos, e nisso vocês serão conhecidos que são os meus discípulos, quando vocês produzirem muitos frutos. Nós temos os chamados, irmãos, a nos multiplicar. Esse ano eu quero me multiplicar, pastor Anésio. Eu quero gerar outros filhos, eu quero gerar outros discípulos, não para mim, porque eles são todos de Cristo. Esse ano eu quero gerar outros Aguinaldos, como eu me tornei um outro Neemias, um outro bispo Ronaldo, um outro bispo Elisiário. Esse ano eu quero me multiplicar em outras pessoas. Um dia eu estava, para encerrar com essa experiência, eu tenho muitas experiências, o Nordeste foi um campo muito fértil para mim. Eu estava no Nordeste e tinha assim acho que umas 12, 13 pessoas dentro do meu carro. Era um Fiat Palio, não era uma Kombi não, irmãos, era um Fiat Palio. E o carro entupido, aquele Palio D10, né? E depois eu abençoei a vida dele com aquele carro. E eu estava com umas 12 ou 13 pessoas dentro do carro, vindo da escola bíblica dominical, dirigindo o meu carro, o sinal fechou ali na Agamenon Magalhães, e aí quando o sinal fechou, uma viatura da polícia parou do meu lado. O guarda abaixou o vidro, olhou assim, acho que ele ficou um pouquinho calado, porque ele estava contando quantos tinha do carro, né? Aí ele falou assim: meu senhor, o senhor não acha que esse carro está cheio demais, não? Eu falei: eu concordo com o senhor guarda, mas eu estou vindo da igreja, eu não poderia deixar essas pessoas na porta da igreja. Aí ele falou: o senhor não acha que o senhor deveria comprar um carro maior, não? Eu falei: não, eu tenho um carro que cabe eu e minha família. Eles que não têm carro, tem que comprar um. São eles que têm que comprar um carro. Eu já tenho um carro para mim já. Aí ele deu uma risadinha. E ele falou assim: cuidado nesse volante aí. Foi embora e pela misericórdia não me multou naquele dia. Quando você se torna um pai, você não consegue deixar as pessoas para trás. Quando Deus te dá uma visão de discípulo, você compartilha aquilo que você tem. Você cresce, mas você leva pessoas junto com você. Você sobe, mas você sobe pessoas junto com você. Você tem, mas você faz com que pessoas tenham junto com você também. Mas se nós não aprendemos a renunciar ao que nós temos, como é que nós podemos, irmãos, levar pessoas a viver o que nós vivemos? Feche os seus olhos, curve os seus olhos nessa noite.
Você é um discípulo de Cristo? Você é um discípulo do Senhor? Você está disposto a largar pai, mãe, irmãos, amigos? Oh, que desafio, irmãos. Às vezes nós não conseguimos abrir mão de uma festa social. Você está disposto a tomar a sua cruz, a sua missão? Você está disposto a vivê-la, ainda que isso lhe custe um sacrifício sobrenatural e extraordinário? Você está disposto nessa noite a largar tudo, tudo? Mas vamos fazer as primícias nessa hora. E a palavra de Deus diz que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. É quando começa todos os males, é onde começa todo um despropósito, todos os desvios, todos os males que nós entramos. Foi Jesus que diz: o dinheiro, ele é a raiz, ele é o início de todos os males. E às vezes nós não conseguimos desapegar, e não conseguimos ofertar, e não conseguimos dizimar, e não conseguimos contribuir, e ainda clamamos e pedimos: dê-me a tua bênção, Senhor Deus, eu preciso dela. Dai-me a tua provisão, Senhor Deus, cuida da minha casa, cuida do meu lar. Nessa noite Deus está te chamando a ser um discípulo. Deus está dizendo: eu não quero um seguidor. O seguidor uma hora vai desistir, o seguidor uma hora vai voltar para casa, o seguidor uma hora vai me abandonar. Eu não quero, eu quero um discípulo que me siga tão de perto, que escute as batidas do meu coração, que ande na minha pegada, que durma no meu colo. Eu quero um discípulo para andar comigo em todo tempo, em todo lugar. Deus está te chamando nessa noite a já abraçar uma missão e ser acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Traga as frutas para mim nessa noite. Levanta as minhas mãos sobre essa igreja e profeticamente eu inauguro um novo tempo de novos discípulos teus, ó Pai, discípulos que foi dada a nós a responsabilidade de discipular e cuidar. Pessoas que nessa noite estão cansadas de ser seguidoras, curiosos, ó Pai, que são atraídos pelos milagres e o sobrenatural teu. Pessoas que vão em busca de um show, pessoas que vão em busca, Pai, da satisfação própria, e hoje elas estão renunciando e dizendo: eu não quero mais essa vida, eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero segui-lo de perto, eu quero escutar a batida do seu coração, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir os seus sentidos, eu quero tomar a sua missão como uma missão minha a ser cumprida nessa terra. Pois eu abençoo os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém nessa noite.